Tudo bem? Roberto Firmino dos Santos, especialista sistêmico em dor, doenças crônicas, dor física, dor emocional e dor financeira. Mas o nosso tema principal é a dor física, dor na coluna lombar, a dor que vem do nervo ciático, dos distúrbios do nervo ciático. Para você, mulher, principalmente mais de 30. E mulher, principalmente mais de 30. Hoje teremos uma convidada interessante, uma convidada com uma história espetacular. E parece que ela já entrou aí. Mas antes, deixa eu falar para vocês. É a Joyce Moraes. A Joyce Moraes, eu a mentorei nos últimos tempos. Essa moça saiu aqui de Minas Gerais, Manhuaçu, foi para o Canadá, foi lá para o Canadá, foi morar no Canadá, foi viver uma nova vida e ela já tinha ido várias vezes. Desta vez ela foi, ficou, trabalhou um tempo como babá, como faxineira, como motorista lá e hoje ela trabalha no departamento financeiro de um banco. A Joyce vai vir falar com a gente, vai falar pra gente como foi essa vida dela, essa mudança entre dores físicas, dores emocionais, dores espirituais. A Joyce estará aqui conosco falando. A vida tem jeito de mudar e dar certo. Entende? Olha aí, a querida Joyce. Seja bem-vinda. Tudo bem aí, Joyce? Ei, Roberto, tudo jóia? E você? Eu estou um pouquinho mais feliz de estar conversando contigo. Estar Legal. conversando contigo e a gente contar essa história maravilhosa aí da sua mudança, que é uma mudança muito profunda, né? Uma mudança emocional, é uma mudança cultural, é uma mudança de situações que a gente tinha no Brasil são umas, chega aí no Canadá, são outras. Então fala pra gente aqui, ó, fala para o nosso público em primeiro lugar, onde você está. Então, eu moro no Canadá, eu moro em uma cidade no interior chamada Carleton Place. Essa cidade fica a 20 minutos de Ottawa, a capital do Canadá. É onde eu estou. Tem quanto tempo você está aí? Eu estou aqui desde 2020. E antes de você ir para aí, o que que você fazia, onde que você morava? Então, eu morava no interior de Minas, em Manhuaçu, Minas Gerais. Eu morei lá, eu nasci, fui criada em Manhuaçu. Eu sou formada em Direito, advogada, exerci muito pouco, e trabalhei como professora de inglês também por 10 anos, numa escola. E você tem outras formações, querido? Então, eu sou formada em Direito, eu fiz o curso de constelação sistêmica. Eu sou formada aqui no Canadá, eu tenho curso de investimento e financial planner. Isso aí. Entrou o nosso grande amigo e parceiro Laerte. Laerte é professor, filósofo e agora um grande parceiro da história do dinheiro. Seja bem-vindo, Laerte. Obrigado, obrigado. Obrigado a convidada. Obrigada. Obrigada por me receber aqui. É uma grande honra para a gente te receber e com essa história maravilhosa que você tem na sua vida. Então, Joyce, o que que te fez resolver ir para o Canadá? Então, eu vim para o Canadá a primeira vez em 2003. Eu me casei e meu marido tinha a residência aqui também. Então, na época que nós nos casamos, logo um mês depois, a gente se mudou para o Canadá.
e vim viver aqui, assim, no primeiro momento, eu nunca havia planejado sair do Brasil, a não ser que fosse a passeio. Mas com esse casamento eu precisei vir para o Canadá, a gente veio em 2003 e ficamos aqui até 2000 e... Eu fiquei aqui até 2010, mais ou menos. Você teve problemas da primeira vez? Como é que foi na sua vida? Como é que foi a sua estadia aí na primeira vez? Então, na primeira vez que eu tinha 23 anos, né? Tinha 23 anos, era recém-formada, eu tinha passado na prova da OAB no Brasil. Então, assim, foi meio que. Não foi muito planejada a minha vinda para o Canadá, foi meio que de repente eu tive que me organizar para vir. Então, foi entre casamento, mudança, formatura, casamento, mudança, tudo basicamente na mesma época. Então, quando eu vim para cá, eu falava o inglês que eu tinha aprendido em um cursinho, né, no Brasil. Eu não tinha um inglês muito bom. E então eu vivia muito, assim, mais dentro de casa. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei grávida também, né? Então eu ficava muito em casa e meu companheiro, a gente chegou aqui basicamente com uma mala na mão e um sonho nas costas, né? Não tinha muito o que fazer. Então, como eu vim grávida, eu ficava muito em casa. Eu fiz um curso de inglês por uns 3 meses em Toronto e basicamente ficava em casa. Então, assim, eu não tinha muito contato com muita gente, era mais os amigos do meu marido, era mais os conhecidos do meu marido. Eu, basicamente, assim, eu não tinha muito contato com muita gente. Você está na Né? parte inglesa, não na francesa do Canadá? Na inglesa. Na inglesa. Ah, sim. Agora eu tô no bilíngue, né? Que eu tô perto de Ottawa. Ah, Então, Ottawa é tudo bilíngue. Mas quando eu fui para Toronto, era basicamente só o inglês, né? só Quebec, que é mais francês, né? Eu não conheço. É, Sim. Quebec, New Brunswick, aí é mais francês. Nessa primeira fase, quando você ficava mais em casa, como é que era isso para você emocionalmente? Você era bom ou te dava um estresse? Como era isso, assim, do bom ou se fosse ruim? Era assim, era muito difícil para mim, até mesmo porque, assim, eu sempre fui muito ativa no Brasil, né? Eu tinha acabado de me formar em Direito, cheio de sonho, né? De vontade, eu estava estudando para fazer concurso público, então, assim, eu tinha muita coisa e, de repente, mudou. E chego no Canadá, basicamente, perto do inverno, e grávida e sozinha. Então, assim, emocionalmente para mim foi muito ruim. O meu parto foi muito ruim, o meu pós-parto foi muito ruim. Eu tive consequências físicas muito grandes assim do pós-parto. O emocional, às vezes, eu achava que eu estava muito bem, talvez, e hoje eu vejo que eu não estava, né? Então, assim, foi muito difícil, eu sozinha, eu não tinha ninguém para me ajudar com meu filho. O meu marido trabalhava muito, acordava muito cedo, ele saía muito cedo de casa, chegava muito tarde. Então, eu ficava muito sozinha. Não foi uma fase muito fácil. Quando o meu filho fez uns 3 anos de idade, aí eu comecei a querer procurar emprego, comecei a procurar alguma coisa para eu me ocupar assim, a mais, para que eu pudesse sair daquela rotina que eu estava, que não era aquilo que eu queria para mim, né? E como você fez para mudar isso, para se organizar num país que tudo novo para você? Aí você deu uma virada de chave aí, né? Tem um eu, conteúdo interessante. então, nessa época eu resolvi voltar a trabalhar. Só que como
o meu inglês ainda não era muito bom. Eu fiz uns cursos de inglês, eu fiz vários cursos de inglês, porque para o recém-imigrante aqui no Canadá, o governo paga vários cursos, né? Então, todos que tinham disponíveis, possíveis, eu fiz pelo governo. E aí, só que mesmo assim, você não tem experiência, então você tem que começar a trabalhar com aquilo que tem, né? Então eu comecei, eu fui para faxina, eu trabalhei de faxina muito tempo, mais faxina de casa. Depois eu fui para faxinas de escritório, limpava bastante escritório. E aí eu sempre buscando alguma coisa diferente. Eu trabalhei também com uma empresa que prestava serviço de limpeza também, mas esse era basicamente, eu vivia mais de motorista, dirigindo para cima e para baixo. Mas Fala para mim um pouquinho, como é que é com uma advogada, uma professora de inglês aqui no Brasil, encarar uma faxina aí? Como é que foi isso para você também emocionalmente? Que é muito importante para as pessoas terem acesso a isso. naquela época, em 2003, que eu era recém-formada em Direito, aquilo para mim foi muito difícil, sabe, Roberto? Assim, às vezes eu me sentia menos do que as pessoas que eu conhecia no Brasil. Eu me sentia muito diminuída algumas vezes. Então, assim, emocionalmente foi bem difícil. Eu tentava passar a ideia de que estava tudo bem, de que eu não ligava para isso, mas isso me incomodava muito, sabe? Porque eu fui criada por dois pais maravilhosos que me deram tudo. Eu tinha empregado, eu tinha conforto, eu tinha tudo do bom e do melhor. E aqui eu tive que descer, né, desse padrão e começar a limpar a casa das pessoas e fazer essas coisas. Então, não foi fácil, não, mas eu me adaptei, eu me ajustei. Qual foi o aprendizado que você teve com isso, Joyce? Olha, eu aprendi que sem humildade a gente não vai a lugar nenhum. Eu aprendi que eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Porque se for contar o número de profissões que eu já tive, acho que enche as duas mãos. Então você vai contar aí pra gente, conta aí. Enche as duas mãos e coisas assim, completamente opostas, né? Então, assim, eu aprendi a me reinventar. Hoje né, eu consigo ver e ser grata a tudo que eu tenho, por tudo que eu passei e por tudo que eu vivi. Então vamos lá, vamos usar a sua memória. Conta aí quantas profissões você tem. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Eu fui babá, eu fui faxineira de casa, eu fui faxineira de escritório, eu trabalhei num hospital, com faxina no hospital, eu trabalhei como motorista dessa empresa de limpeza, né, que eu fazia as limpezas. No Brasil, eu trabalhei como vendedora. O que mais? Eu trabalhei no escritório de contabilidade. Depois que eu voltei para cá, eu fui babá de novo. Aí eu trabalhei no Brasil, quando eu voltei, eu trabalhei como professora. Depois eu vim para cá, eu trabalhei no banco como consultora financeira, trainee, né? E depois eu virei consultora financeira sênior. Depois eu mudei para a parte de empresa. Hoje eu gerencio conta das empresas. E mudei de agência na mesma função, porém uma agência maior. Então, acho que agora terminou. Eu não me lembro mais, não. Deu 12, Aí. passou das mãos. Parabéns. Se você estivesse aqui no Brasil ainda, podia se candidatar a político.
Você tem que ter muitas profissões. Vamos aproveitar aqui, ó. Grande Filó. Filó, obrigado por estar nos assistindo. Mandou parabéns para você, Joyce, pela coragem, pelo Obrigada. desafio do recomeço. Obrigada. Ô, Joyce, qual lição te deu? Qual foi a maior lição de autocrescimento que você teve trabalhando como faxineira? Nossa, pai, olha, eu, eu aprendi muito a questão principalmente que eu disse antes, da humildade, né? E principalmente como a gente não percebe a importância da faxineira no sentido de que a gente entra dentro da intimidade das pessoas, né? A gente entra dentro da casa das pessoas, a gente está ali no íntimo dela, né? E eu, como faxineira, eu fiz bons relacionamentos com as minhas clientes. Então, assim, eu sempre fui muito discreta, sempre ia lá fazer o meu serviço, ia embora para casa. Eu aprendi também além de fazer o meu serviço, eu sempre deixava um bilhetinho com um bombonzinho para minha cliente, agradecendo, né, pela oportunidade que ela me deu de estar dentro da casa delas, né? Boa de vendas, né? Parabéns. Eu deixava um thank you note, né, que a gente fala, e agradecendo, né, pela confiança, né? Porque muitas das vezes eu limpava a casa delas, elas deixavam a chave para mim, nem me conheciam. Deixava a chave, eu entrava, fazia tudo, limpava, deixava a chave no lugar que elas pediam e ia embora para casa. Então, Parabéns. Aqui, como advogada, como é que foi esse processo de desapego do ego para trabalhar com faxina? muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Porque você pensa bem, né? Eu formada em direito, eu passei na ordem, né? Que é a coisa que todo advogado sonha, né? Que é difícil. Eu passei de primeira na ordem e ter que encarar faxina. O que me sustentou foi o amor que eu tinha pelo meu companheiro na época. Assim, era aquilo ali que me mantinha fazendo o que eu fazia, sabe? Porque se eu botasse o racional na frente, eu deprimia. Não Eu faria. não faria. Não, porque eu sou melhor que isso. Eu não posso fazer, eu não posso me rebaixar. O que não é rebaixar, porque é uma profissão digna como qualquer outra, né? Mas o ego, né, da gente, às vezes costuma fazer a gente não enxergar a importância daquilo ali, né? Sim. Não é. E essa coisa de tirar a importância também do trabalho, né? O outro, Eu, aos meus 14, 13 anos, eu era faxineiro de uma academia. E os meus amigos que estudavam comigo na escola eram os alunos da academia. Então, assim, eu sei mais ou menos como é que você lidou com isso. Eu ia para aula num colégio classe A, aí todos os meus amigos, a maioria dos meus amigos eram os alunos das academias, da academia que eu trabalhava como faxineiro. Então, a gente tem que ter uma humildade muito grande, a gente tem que desapegar de muito sentimento, de muito comportamento que a gente tem, e acaba que isso passa a ser a nossa força, né? exatamente. E eu posso dizer que, igual, por exemplo, o tempo que eu trabalhei no hospital foi o maior tempo de aprendizado que eu tive na minha vida. Porque eu trabalhei com limpeza lá no hospital, e você pensa, com limpeza em hospital. Então, assim, e eu tentava enxergar a oportunidade de fazer dinheiro. Então, assim, eu percebi que tinha uma função no hospital que ninguém queria fazer. E aí eu fui sondar o que era. E eu precisava juntar dinheiro, porque eu estava com plano para voltar para o Brasil.
Então, eu fui sondar o que que era essa função. A função era, em cada andar do hospital tem uma portinhazinha assim, onde as enfermeiras jogavam os lençóis, colocavam os lençóis sujos num pacote azul e as fraldas sujas num pacote branco. E aí elas jogavam esses pacotes e eles caíam e eu tinha que separar os brancos do azul, pegar o branco, colocar no carrinho, levar para a compactadeira do lado de fora do hospital, compactar e separar os azuis, porque a empresa responsável ia vir para buscar, para lavar. Ninguém queria fazer. Por quê? Quando elas jogavam os pacotes, na hora que eles caíam na rampa, aquilo pocava. E aí eu tinha que juntar com tudo, né? E colocar e tal. E aí isso me deu um aprendizado muito grande, porque eu precisava do dinheiro, né? E eu reajustei, me readaptei àquilo ali, passei por cima e foi tão interessante. Olha que você vê. Eu comecei a fazer essa função, aí as outras meninas abriram o olho, que tinham mais tempo serviço que eu, virar, se ela tá dando conta, ela tem cara de patricinha, se ela tá dando conta, a gente vai dar conta também. E aí elas começaram a fazer também, entendeu? Então, assim, sem contar o aprendizado com os pacientes. Um dos motivos de eu querer voltar para o Brasil foi um paciente. Foram 2 pacientes que eu conheci no hospital, que me contaram a história deles, e uma situação que eu presenciei também, e que me deu vontade de voltar para o Brasil rápido. Então conta pra gente qual a situação, como é que foi isso? Conta. Foi assim, foi assim, tinha esse paciente, ele não falava, não enchia, ele só mexia os olhos. E aí eu passando, né, limpando o corredor, e eu ouvia muita música, né, na época era ai gente, era AirPod, não sei o nome, não era celular nem nada não, era aqueles aparelhinhos da Apple que você ouvia Sim, música. headphonezinho. É, aí eu tava ouvindo a música e cantarolando em português. E aí o pai desse cliente me viu e falou assim, você é brasileira? Eu falei, sou. Aí ele falou assim, a mãe do meu neto é brasileira, mora no Brasil. Eu falei, é meu filho aqui, tem um filho que mora no Brasil. Aí eu falei, é mesmo? Aí ele falou, esse meu filho aqui, Joyce, você tá vendo ele nessa situação? Ele era um dos melhores advogados aqui de Toronto. Excelente advogado. E ele foi passear um dia no Brasil e conheceu essa brasileira, se apaixonou por ela, eles namoraram e tal, e ela ficou grávida. E aí, quando ele estava com tudo para trazer ela para cá, ele foi diagnosticado com essa múltipla esclerose. Então, ele foi perdendo os movimentos e tal, e aí a gente decidiu que não era um bom tempo, uma boa hora para trazer a namorada para cá. E aí, quando ele me contava essa história, eu olhava para ele, o olho dele ficava assim, sabe? Como se ele estivesse querendo participar da história. E aí, aquilo mexeu muito comigo, assim, na questão de oportunidade, de estar com família, né? De estar com as pessoas que você ama. Então, aquilo ali mexeu muito comigo naquele momento. Eu comecei a repensar eu estar no Canadá, meus pais no Brasil, enfim. E eu vivia muito infeliz, né? Por dentro. Por mais que eu não mostrava, por dentro eu estava muito infeliz. Depois, numa outra situação, a minha chefe falou, Joyce, você sobe no 4º andar, vai limpar o quarto, que o paciente faleceu, então tem que limpar o quarto. Eu subi, quando eu cheguei lá, eu puxei a cortina, um homem esticadinho lá, né? Do meu susto. Aí fechei a cortina correndo, fui atrás da chefe de enfermagem e falei assim, gente, vocês não recolheram o paciente ainda não, eu preciso limpar o quarto.
Aí a enfermeira me deu uma resposta que mexeu muito comigo. Ela falou assim: nós ligamos, a gente não pode recolher enquanto a família não vem e ver o corpo para a gente descer para o necrotério. A família tem que vir para liberar o corpo. Aí eu falei assim, mas então, vocês não conseguiram falar com ninguém? Ela falou assim, a gente ligou pro filho, o filho falou que tá muito ocupado trabalhando, vai vir depois. Aí aquilo ali mexeu comigo, eu falei assim, meu Deus do céu. E se acontece um negócio desse comigo, se meu filho não tem essa criação calorosa do Brasil, e se acontece uma coisa com os meus pais no Brasil, e aí aquilo foi mexendo comigo, mexendo com o meu emocional que já estava ruim. E foi aí que eu tomei a decisão, falei, não, eu preciso de tempo de qualidade com os meus pais, eu preciso ir embora. E eu já não gostava daqui de jeito nenhum, que eu detestava Toronto. Então, juntou, né, a fome com a vontade de comer, e foi aí que eu voltei para o Brasil em 2010. E na sua estadia aqui, dessa volta, o emocional, como foi isso? Então, Roberto, também assim, foi um mix, né? Eu sentia muito bem por estar no Brasil, mas o reajustar de novo foi difícil. Mas a minha mente continuava atrapalhada no sentido de que eu, advogada, formada com a AB e tudo, e eu me recusava a trabalhar como advogada. Então, eu me sujeitei, às vezes, a trabalhos onde eu recebia bem menos, mas porque eu tinha isso dentro de mim, que eu não tinha essa capacidade de ser advogada, porque eu só tinha sido faxineira, só tinha sido babá, só tinha sido isso e aquilo, e aí a minha cabeça ficava muito nessa questão de que eu não ia dar conta de ser advogada de novo, né? Então, eu trabalhei 10 anos nessa escola, que foi também, assim, o meu trabalho era tudo de bom. Assim, eu gostava de lidar com os alunos, e é uma coisa que eu tive que aprender, porque eu não sou formada, não sou professora formada. Então, foi outra profissão que eu aprendi, e eu recusando aquela que eu estudei, que eu formei, que eu me dediquei anos da minha vida, e deixando aquilo de lado e buscando outra coisa diferente. Como que tu entrou na escola? Como isso? Foi em Então, foi em Minas. Porque eu tinha os cursos que eu fiz, lembra que eu falei que eu fiz vários cursos do governo de Hum, inglês? Então, eu fiz vários cursos e eu também tenho a cidadania canadense. Então, é implícito que eu sei inglês, né? E aí eu dei aula numa escola. Eu dei aula numa escola desde o infantil, educação infantil, até ensino médio, cursinho, pré-vestibular. Aliás, pré-ENEM, né? Não é vestibular. E por ser cidade do interior, também vai ter essas facilidades pela falta do professor que sabe inglês, não é assim? Eu dei aula para curso de inglês também, para o FISC, dei aula muito tempo para o FISC. E assim, eu era muito procurada, principalmente, eu tinha uma matéria que eu dava no FISC, que era inglês para viagem. Né? Então, eu trabalhava muito com os meus alunos, como né, se comportar no avião, no aeroporto, restaurante, né, a qual documentação levar, enfim, essas coisas. Mas também, pelo que eu vi aqui, você era muito procurada porque você é boa de vendas, você tem um comportamento de vendas e de marketing espetacular. E olha que eu sempre dizia que eu detesto venda. Eu trabalho aqui com venda e eu detesto. Eu falo todo dia, gente, eu não gosto, eu quero sair de vendas. Não gosta, trabalha com vendas, está tendo sucesso com vendas e não gosta. e vende. Ainda bem que você não gosta. Agora vamos bater lá. Vou voltar só um pouquinho lá no Canadá, depois a gente volta aqui para Minas. Como você gerenciava a sua ansiedade lá no Canadá com seus filhos? 2 filhos e você trabalhando. Bom, da primeira vez que eu vim, eu só tinha um filho.
né? É um Aí, filho. É. eu tinha só o Caio. Então, assim, não era. Eu, sinceramente, se você me perguntar como eu gerenciava, eu não sei te responder. Eu não sei como eu fazia. Porque eram tantas as emoções, assim, né? Era o meu companheiro, era meu filho, eu acho que eu escondia, sabe? Eu meio que eu escondia aquilo ali, ninguém precisava saber o que eu estava passando. E aí eu ia empurrando um dia atrás do outro. Então, essa primeira vez no Canadá foi muito difícil. Foi. Eu vi nessa possibilidade de voltar para o Brasil num recomeço, assim. Foi como se fosse, assim, a minha esperança de que eu ia ser feliz, estando perto de pessoas que eu conheço, enfim, não foi muito difícil. E no Brasil, você conseguiu alcançar os seus objetivos quando você voltou? Na felicidade, na paz, nesse convívio com seus pais? O convívio com meus pais foi importante, porque eu voltei e tive a oportunidade de conviver com eles 5 anos. Porque dos 5 anos, dos 10 anos que eu fiquei lá no Brasil, 5 anos eles vivos, né? Então, eu digo que eu não me arrependo em momento algum de ter voltado por essa oportunidade de ter ficado lá deles durante 5 anos. E ter dado um avô maravilhoso para o meu filho, né? Que meu filho teve a oportunidade de conhecer o avô, né? Que é um exemplo para ele, de figura masculina. E ter também tido a oportunidade de ter tido a minha filha no Brasil, porque isso foi, assim, a realização de um sonho para minha mãe, né? Porque minha mãe não me acompanhou durante a minha gravidez com o meu filho, e eu sentia que ela sentia muito isso. E com a Lia, ela pôde acompanhar tudo. Ela acompanhou cada minuto, cada segundo, ela comprou o que ela quis. Ela tirou a foto que ela quis, ela organizou até para furar a orelha da menina. Então, assim, tudo ela pôde viver esse momento que eu acho que... Então, assim, esses 5 anos, o que me trouxe felicidade nesses 5 anos foi isso aí. Conviver com a minha família, com meu sobrinho, ver meu sobrinho crescer, sabe? Estar perto da minha irmã. Isso foi importante. Esse tempo também que você ficou no Canadá e voltou para o Brasil te fez valorizar muita coisa que antes você não conseguia. Exatamente. O que isso mudou na sua vida? Mudou e muito, porque eu comecei a enxergar a vida com outros olhos, né? Eu sempre tive minha família muito disponível, eu sempre tive meus pais muito disponíveis, e eu não via a importância disso, né? Então, vindo para cá, com a falta deles, com a falta do carinho da minha família, quando eu voltei para o Brasil foi muito diferente. Estar com eles era o que era mais importante para mim. E também foi abrindo meus olhos, assim, o fato de eu ter feito trabalhos, né, que eu não imaginaria que eu fosse fazer, me fez valorizar também mais as pessoas, valorizar e respeitar a função de cada um, né? Baixou minha crista. E elevou o seu nível. Baixou a crista e elevou o seu nível. A gente quer crescer, é ser humilde. Quanto mais humilde nós formos, mais a gente cresce. O combustível do crescimento é a humildade. As pessoas invertem isso. E também elas desconversam um pouco sobre o que é humildade, né? Humildade é você entender a vida com a verdade que ela te mostra. Não é diminuir para o outro, sair do seu lugar, né? E para a gente entender a vida com a verdade que ela mostra para a gente tem que ter um sentimento de humildade muito grande.
sim. E é o que eu percebi que você veio criando nesses tempos todos. Aí agora vamos chegar na fase do o que que te deu para você fazer um curso de constelações familiares e me conhecer. Foi assim, eu fiz teve uma psicóloga de Belo Horizonte que veio dar tipo um intensivão no final de semana. Ela fez um pacote. E nesse pacote envolvia constelação sistêmica, umas massagens holísticas e envolvia também, ela era muito cristã católica, então eu na época muito envolvida, né, com as questões da igreja, me recomendaram ela e aí eu muito louca da cabeça porque assim o meu marido me pressionando para voltar para cá e eu não queria voltar porque eu estava super bem. Então eu precisava assim de algo que me conectasse com a verdade, tipo assim, que me desse um sinal, eu vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E aí me falaram dessa psicóloga e aí eu falei, tá, vou tentar. Caro, né? Que eram vários pacotes no final de semana, mas eu falei, vou dar um jeito. Aí ela acho que dividiu de 3 ou 4 pagamentos, não sei, eu dei os cheques e fui. E aí, numa das sessões, a massagem foi muito boa, que é uma massagem com uma mini regressão, foi legal. Aí teve um momento com ela, né, de psicóloga, e teve essa constelação que eu fiz lá. E nessa constelação eu curei o meu relacionamento com a ex-mulher do meu marido, na época. E foi ali que mudou tudo, assim, no sentido de que o meu relacionamento com as minhas enteadas melhorou. O relacionamento com a ex-mulher melhorou, do meu marido. E aquilo ali foi um clique. Eu falei assim, gente, um negócio que eu achava que era impossível, que era eu me relacionar com a ex-mulher do meu marido, e deu um clique. E falei, gente, como é que pode? E aí eu falei, não. E também a conversa que eu tive com a psicóloga, ela me fez entender que o melhor era eu vir para o Canadá mesmo. Me fez enxergar isso com um outro olhar. E aí eu falei, eu preciso estudar isso, porque isso é muito legal. Porque uma sessão só e eu curei 15 anos, mais de 15 anos, né, de sofrimento, de trauma. Então, a constelação me fez enxergar o meu lugar na relação. E então, assim, foi aí que eu decidi estudar, e aí, mas mesmo assim, eu não tinha dado o primeiro passo ainda não. Até que eu acho que eu estava conversando, não sei se era com a. Não lembro quem era, se era a Aparecida, não lembro quem era, e falando que ia ter um curso de constelação. Ah, tá, e eu conheci a Vera. Aí, através da Vera, eu fiquei sabendo que ela também é freira e tal. Aí eu fiquei sabendo que ela ia dar um curso de constelação. Eu falei, vou fazer, né? E eu também tava querendo dar uma mudada de profissão também, né? E aí eu comecei a fazer o curso e conheci o Roberto numa das aulas que ele deu. E aí a gente foi conversar, né, Roberto, na hora do almoço. E aí ele me deu uma bronca. Não, para. Para! Dei bronca. Conta Para com essa isso. bronca. Conta a bronca aí, Joyce. Conta. Ele falou na minha cara mesmo assim, você não quer se curar. Você não quer, você tá fazendo tudo errado. Eu achei interessante, foi a primeira vez que eu conversei com ele. Falei, esse homem já tá me dando bronca. Entendeu tudo diferente. Eu estou falando assim, eu estou aqui para te ajudar. É só você por força. Coloque mais vontade. Mas aí depois a humildade veio e aí eu vi que não era bronca, né? Que ele tava falando a verdade, né? Que a gente tem que aprender a ouvir a verdade. É a forma como a gente recebe, né? O papo foi muito.
para mim foi muito gostoso, você foi muito honesta o tempo todo. Foi. E foi muito bom aquele almoço. Eu lembro de cada frase, cada palavra. Pois é. Tanto assim, que aí eu acho que passou-se um mês, não sei. Aí você veio até meu consultório, o seu Foi. ex-marido. Foi. Estou indo para o Canadá, quero fazer umas constelações aqui para ir para o Canadá. Conta aí pra gente, como é que foi para vocês? Então, foi bastante interessante, porque, assim, na verdade, a constelação foi para ele, né? Ele fez a constelação e pareceu, assim, foi bem forte, bem marcante, mas ele é muito resistente, né? Então, para mim, foi muito importante aquela constelação, assim. Eu vi uma situação ali que abriu meus olhares, né? Mas ele estava bem resistente. Ele sempre foi muito resistente, né? Ele, com isso tudo. Mas foi bom. Aí depois eu voltei para o Canadá e aí entrei em contato com o Roberto e a gente começou a fazer o acompanhamento, né? Sim. E o que mudou a partir desse acompanhamento, Joyce? O que foi mudando para ti? Mudou tudo. Até assim, eu tinha muito medo de fazer as coisas. Me achava sempre menor, bem menos do que eu sou. Eu fui, né, os anos, né, da minha vida eu sempre fui diminuída e aí eu me diminuía também. Então, o meu relacionamento com o dinheiro sempre foi ruim, nunca sobrava dinheiro. Eu também nunca trabalhava nada que pudesse me dar muito dinheiro, assim, ou que não é nem questão de me dar muito dinheiro, porque o que eu faço hoje eu tenho hoje uma cabeça diferente, então eu gasto diferente, eu junto diferente, eu vejo as coisas de forma diferente. Então, assim, não é nem questão de ter muito dinheiro, é a forma como você administra o dinheiro. Sim. Então, eu não sabia administrar bem o dinheiro, eu não sabia administrar crédito. Não que eu tinha um crédito ruim, mas eu deixava, às vezes, outras pessoas usarem, enfim. E aí, com a constelação e com o acompanhamento que eu fiz com o Roberto, dores também que eu tinha um excesso de dor de cabeça, muita dor de cabeça, questão mesmo de enxergar o meu valor, né? Que eu sou capaz. Isso tudo fez a diferença. Eu sempre achava que meu inglês... Eu dava aula de inglês e achava que meu inglês era ruim. Sim. Que eu não sabia comunicar, que ninguém me entendia. E tu via alguma relação já quando tu ouviu a história do dinheiro no sistema familiar? Já tinha ouvido com o Roberto essa expressão ou não? O Roberto sempre trabalhou essa questão financeira comigo. Ele fez o workshop depois, eu participei do workshop, mas nossa terapia, né, era voltada para as emoções e para a questão financeira, porque está tudo conectado, né? Sim. Tu já via uma relação desse sistema familiar com a relação com o dinheiro? Já via? Na verdade, quando ela foi para o Canadá, né, aí nós organizamos um trabalho para que ela melhorasse toda a relação com o trabalho aí no Canadá e a relação com o dinheiro. Então, veio assim... Foi um pacote. Aí foi quando você iniciou um trabalho aí de faxineira. Então, aí você iniciou, eu disse para a Joyce, Joyce, é muito mais do que isso, nós vamos trabalhar aí, vai mudar isso. Foi. Aí foi o início essa mudança das memórias, a mudança emocional, né? Com uma vantagem que a gente tem um background do direito e da constelação. Isso também
dá uma união maior, né? Eu fiz direito, a Joyce foi para advogada da OAB. Constelação, ela entrou para constelação, fez o curso, eu professor de constelação. Então isso cria uma intimidade maior no trabalho, cria uma conexão maior, as respostas vêm mais profundas e vêm mais rápido. Não é assim? Agora, fala um pouquinho, Joyce, dessas questões das suas dores, né? Você tinha dor na coluna, aí a enxaqueca, aí às vezes insônia, isso tudo nessa fase sua de transição. Como era isso até cair a sua chave mesmo? Não, é isso que eu tenho que fazer. Foi, porque antes de eu vir para cá, antes do Covid, eu sempre fui muito. Eu sempre fiz muita atividade física, né? Fazia academia, fazia muito isso. Tanto que na minha gravidez eu frequentei academia até o 8º mês, basicamente. Então, assim, eu fazia Muay Thai, fazia muita coisa. Aí com o Covid veio um esfriamento, né? Um esfriamento muito grande, e também coincidiu que o Covid veio em 2019 e a minha transição para vir para cá começou em 2018, né? Que foi quando eu pedi demissão na escola. Foi muito difícil para mim, né? Eu pedi demissão na escola e todo desfazendo da minha casa e organizando para minha enteada. Então, se foi juntando tudo isso, eu ganhei muito peso. Eu sentia muita dor nas pernas, na coluna, eu sentia muita dor de cabeça. E aí vim para cá no meio do Covid, em 2020. Então eu também não tinha o que fazer, eu não tinha para onde ir. Meus filhos nem na escola iam, né? Era tudo online. Ficava basicamente presa dentro de casa e não fazia muita coisa. Então também mais ganho de peso, mais essa situação toda. E com a mudança, né, para cá. E vim com muita esperança, né? Eu vim com muita esperança, achando que as coisas iam ser diferentes, né? Só que aí eu aos poucos eu fui percebendo que o padrão estava repetindo, que era uma promessa de fazer diferente, mas com as mesmas atitudes, com os mesmos erros, com as mesmas. Então eu fui percebendo esse padrão. Foi aí que eu fui atrás do Roberto e falei com ele. Eu lembro direitinho quando eu liguei a câmera pro Roberto, o Roberto fez assim. Ele fez desse jeito, ele fez assim. Aí eu falei, nossa, ele tá assim, Joyce, você não é a mesma Joyce que eu conheci no Brasil. Foi o meu grito de socorro. Como é que tu tava? Que experiência é essa? Conta aí pra nós. O Roberto fala. Como é que eu tava, Roberto? Não, eu vou deixar para você falar. Você não vai pegar no meu pé de novo, não. Ele falou que eu tava triste, que eu tava acabada. Falou isso, Roberto? Pô, se fosse eu que falasse a verdade, eu já estava metendo um pau em mim, mas é você que está falando a verdade, Joyce. Foi, ele falou que eu tava muito triste. Que ele olhava para mim, ele via muita tristeza, e que eu não, e que fisicamente também, né? Eu tava bem diferente, né? Então, assim, aí o Roberto começou o acompanhamento comigo. E aí eu fui vendo as coisas de uma forma diferente, foi melhorando, né, os relacionamentos, eu conseguia mais me abrir para ver outras pessoas, para sair mais. E aí eu conheci na época uma brasileira que também fazia faxina, e a gente começou a fazer umas faxinas juntas, e ela falou assim comigo assim: ai, Joyce, eu trabalhava com banco no Brasil, queria tanto aplicar para banco aqui também. Aí eu falei, então aplica, ué, tá cheio de vaga aí, tá postando na internet e tal. Ela tá assim, mas você não tem vontade de aplicar também, não? Eu falei, eu não, nunca tive vontade de trabalhar em banco. Aí ela falou assim, vamos, que eu tenho 2 vagas de caixa de banco.
Um era no Banco Montreal, uma no Scotiabank. Aí ela tá assim, eu vou aplicar. Eu falei, se quiser você aplica, eu não vou aplicar, não. Aí alguém tinha conseguido para ela uma entrevista no Scotiabank para ser caixa. Ela fez a entrevista, mas ela não foi chamada. Aí eu falei com ela, então vamos aplicar, então. Então vou aplicar, então. Aí eu apliquei, tinha uma vaga na minha cidade, pro Scotiabank, e tinha uma vaga numa cidadezinha que fica 15 minutos da minha cidade, que era o Banco Montreal. Aí eu falei, vou aplicar. Apliquei, aí me chamaram para entrevista no Banco Montreal. Eu fiz a entrevista por telefone. E depois o Scotiabank me ligou também, eu fiz uma entrevista por telefone, com recursos humanos. Aí passou um tempo, o Banco Montreal me ligou para fazer a entrevista pessoalmente com o gerente. Aí eu fui lá, fiz a entrevista com o gerente, vim embora para casa. No que eu vim embora para casa, já tinha uma mensagem na minha secretária eletrônica para fazer uma entrevista com a gerente do Scotiabank. Aí eu falei, vou lá fazer, né? Ver o que vai dar. Aí. Uai. Não perdeu o sotaque. Perde, não. Aí fiz a entrevista com a gerente. Aí ela pegou meu currículo, assim, olhou, falou assim: Não, peraí. Não, eu não posso te dar uma vaga de caixa. Aí eu falei, mas eu vim para a vaga de caixa. Aí ela falou assim, o que você acha de trabalhar para mim como financial advisor, que é consultora financeira? Eu falei assim, eu não tenho nem ideia do que é isso. Aí ela falou assim, tem problema não, a gente treina. Seu salário vai ser o dobro do que você está aplicando agora. E aí eu falei, mas eu não sei nada de finança, de banco, de nada. Ela não tem problema não, a gente vai te treinar, vai pagar o treinamento todinho. Você quer? Eu tô precisando mais de um financial advisor do que de um teller, do que de um caixa. Aí eu falei, tá. Falei, tá, eu aceito. Aí ela falou, então beleza, então tá certo, eu vou ligar para o Recursos Humanos, eles vão te ligar de novo, porque vai ser uma outra aplicação diferente. Eu, tá bom. Aí a menina do Recursos Humanos me ligou, falou assim, fiquei sabendo que você foi promovida na entrevista. Aí eu falei, pois é, nem eu tô entendendo o que tá acontecendo. Aplicação, o que é aplicação aí? É quando você entrega o currículo, né? Faz a gente pega o português, o inglês e a português. Sim. Aí ela me deu aí eu fui promovida na entrevista. E aí o que acontece? Eu lá fazendo meu trabalho, meu estágio, né? Que era o início, né? Que eu estava aprendendo. Ela chega na porta do meu escritório e fala assim, Joyce, estou precisando de um caixa. Você tem alguém para me indicar? Minha amiga. Aí eu falei, a minha amiga. Aí a minha amiga que queria o trabalho, eu consegui o trabalho para ela. Hoje ela tá super bem, ela começou como caixa e aí ela agora tá na parte de que a gente fala que é o Wealth Management, que é onde gerencia as carteiras de clientes com mais condição financeira. Ela tá na parte operacional lá, mas está super bem lá também. Como diz o Roberto, ela embarcou na minha energia e deu certo. Isso aí, ô Roberto, conta para ela do videozinho do senhor Batata e senhor Alface, ela fez esse... Tu sabe melhor a história ali. Não, vamos deixar para ela assistir no nosso Instagram. Mas é bacana, né? Levar amiga e história bonita também, assim, de cooperação e... E foi bacana porque foi ideia dela, né? Sim. E eu, logo que eu comecei lá, eles me colocaram para treinar na agência que eu estou hoje. Eu vim treinar aqui nessa agência, fiquei 4 meses nessa agência aqui e fui para minha agência na minha cidade trabalhar lá, né? Então acabou que eu voltei para onde eu comecei.
Aí em Toronto? Tu diz? Não, aqui em Ottawa. Assim, é uma cidade, chama Kanata. Ah, não. Fica entre a minha cidade e Ottawa. Fica na Grande Ottawa, Sim. no GTO. Joyce, então hoje você diz assim, você está muito bem, está muito feliz? Eu estou muito feliz. E o que você precisa mais aí hoje no Canadá para ser um pouco mais feliz? Eu, financeiramente, claro, crescer mais, né? Que o banco dá muita oportunidade de crescimento. Ver o meu filho formar, se Deus quiser, o ano que vem. E ver a minha filha crescer também com saúde, crescer profissionalmente também. É o que eu mais desejo agora. Maravilha. O que a constelação influenciou nessa mudança da sua vida aí? Basicamente, na minha forma de enxergar, principalmente os padrões. Eu perceber os padrões e parar, né? E falar, eu preciso resolver isso. Senão não vai dar certo. A mensagem que você deixa para as mulheres 30 a mais que queiram ir para o Canadá, os Estados Unidos, para a Alemanha, ou queiram mudar a sua vida? Olha, não é fácil. Bem pronta para descer do salto, porque o recomeço aqui ele é brutal mesmo, assim, é você dar 5 passos para trás para dar um para frente. Então, assim, em termos profissionais, principalmente, você dá vários passos para trás para poder progredindo, porque você aqui é uma pessoa nova, você nasce de novo. E nasce de novo é uma coisa que eu sempre falo, que você nasce de novo em todos os sentidos. Você nasce falando de novo, você vai aprender uma língua nova. Você nasce de novo andando, porque o trânsito é diferente, a forma que as pessoas se locomovem é diferente. No convívio com as pessoas, né? Porque você vai ficar muito sozinho no início e vai ter que aprender a conviver com isso. A questão cultural, climática, né? Que acho que causa um impacto muito grande em muita gente, né? O frio, né? As pessoas são mais individuais, assim, né? 1 metro de gelo. E as pessoas são muito individuais mesmo, assim. Eu tenho vizinhos que eu cumprimento, converso, e se eu encontrar eu vou conversar, mas nunca me chamou para ir na casa dele, nunca me chamou. Isso é uma coisa do brasileiro, né? De querer estar na casa dos outros, de querer... Isso aqui é uma coisa que não vai acontecer. Né? Então, é mesmo entender que é mesmo um recomeço mesmo. Você vai aprender a andar, falar, engatinhar, comer, né? É uma criança, é um renascer. Total. Bacana. Joyce, querida, a nossa live foi muito boa. O nosso tempo está encerrando aqui. Foi muito gostoso conversar com você. E acho que nós vamos ter que te convidar novamente, porque ainda você nem contou no concurso que você fez aí para a polícia do Canadá, que passou, não contou a metade. A Joyce passou no concurso, então ela fez tudo que tinha que fazer mais 10%. A gente vai precisar de mais tempo para falar um pouco sobre isso. Eu fiz 2, né? Foram 2 que eu fiz, aí um não deu certo, mas foi eu, né, que me sabotei. E o segundo deu certo. Eu posso ser chamada a qualquer momento, mas decidir se eu vou ou se eu não vou, aí tá na mão do universo. Está correndo na frente do prejuízo agora, né? Está correndo com sucesso de todos os lados, de todos os ângulos. Aí nós tivemos uma mudança assim, muito gostosa, produtiva.
E é isso, gente. Quando a gente quer muito uma coisa, é colocar 100% de força e 100% de humildade. Se não conseguir sozinho, pede ajuda. Fica muito mais fácil, muito mais veloz, né? E também para a gente alcançar o sucesso, nunca vai ser do jeito que a gente quer, né, Joyce? A gente tem que mudar, né? E é fazer o que precisa ser feito, né, Roberto? Fazer o que precisa ser feito. Não é aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Isso também é o aprendizado da humildade, aí que a gente vai adquirindo a humildade e processando o lado adulto, se organizando com amadurecimento, com o lado adulto. E você está de parabéns, Joyce. Você teve uma mudança incrível. Eu fico muito satisfeito de ver sua vida hoje, com sucesso, com seus filhos dando certo. Você é uma outra pessoa. Que Deus abençoe e ilumine todo o seu processo e sempre. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, eu que agradeço. Estou aqui, ó, morrendo de calor, enquanto vocês estão no frio aí. Ó. Sim. Daqui 3 meses Aqui. muda, daí vai mudar. Nossa, tô com o ar-condicionado do carro, não está funcionando. Mas aqui hoje está um calorzinho também, aqui hoje está bem, está gostoso. Muito bom. Então, Valeu. um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, que nós vamos te convidar para a segunda. Nós vamos falar agora do seu concurso aí, dessa história bacana que você... A segunda história que você está promovendo aí. Tá, joia. Beijão e sucesso.